Vamos lá, galera, vamos para o nosso quarto módulo da disciplina de ensino e enfermagem, né? E nesse quarto módulo nós vamos falar sobre o planejamento como instrumento de ação educativa em saúde. Então nós construímos no primeiro módulo uma lógica de entender a questão da educação popular. No segundo módulo a gente falou um pouquinho sobre os conceitos teóricos. No terceiro módulo da prática, né, como aplicabilidade usando esses princípios. E agora a gente vai usar o planejamento como instrumento da ação, né? Então, e dentro do SUS, hoje a gente usa muito o planejamento estratégico de educação e saúde, né? Que é uma ferramenta estratégica para indispensável para que a efetividade da minha ação seja maior, né? Então, seja mais resolutiva. Então, as ações têm que ser planejadas, estruturadas, né? Percebendo o quê? Os fatores sociais, culturais, econômicos e epidemiológicos que influenciam o processo de saúde daquele público-alvo que eu estou atendendo. Então, se a minha área de escrita, como enfermeiro de saúde da família, lá da minha área, eu tenho que trabalhar algumas questões, eu tenho que entender então, as questões sociais, culturais, econômicas, os fatores até físicos e epidemiológicos. Quais são as vezes que mais afetam? E por quê? Entendendo isso por quê? Porque às vezes simples, a gente pode verificar o seguinte: uma doença, nós estamos tendo muito crianças com diarreia. Às vezes isso está relacionado, não dá para ver só a parte química. A diarreia pode ser com a questão de uma água ou um alimento, né, que não está sendo bem lavado, então a água não está tratada. E aí, dependendo da realidade da minha comunidade, ela não consegue lavar a água porque não tem água tratada. E não vai ter condições de comprar água, né? Então, a gente precisa entender todos os processos. E aí, qual a estratégia que eu vou utilizar dentro do processo de educação e saúde para que ela, mesmo sem água tratada, né, ela possa ter uma condição de diminuição de adoecimento com alguma estratégia, ferroviário, e aí a gente vai criar várias estratégias. Tá? Um bom planejamento permite que o enfermeiro faça o quê? Identifique as prioridades, tá? Focando nas questões mais relevantes que aquela comunidade me traz, né? Adequa a metodologia, então aí isso vai fazer com que eu entenda a partir da realidade e crie estratégias metodológicas de ação de uma forma mais eficaz. Então, vou dar um exemplo. É muito difícil eu trabalhar a questão, assim, se o meu problema é mais com uma comunidade mais idosa, né, é diferente a forma como eu falo, é diferente a forma, os processos epidemiológicos dos idosos do que de criança. Criança eu vou ter que trabalhar com os pais ou com os cuidadores, né, as pessoas de referência. Idoso, muitas vezes, eu vou ter que trabalhar a autonomia também nesse processo. Então, a gente vai adequar a metodologia, né, para específico para o meu público-alvo. E fortalece o vínculo também. Ao envolver a comunidade no processo de planejamento, esse planejamento não vem de cima para baixo, então ele vem horizontalmente, com a participação de todos os atores, ele vai ser muito mais efetivo, porque é uma necessidade que não é só minha, é uma necessidade da própria população. Então, planejamento sistemático transforma a educação em saúde de uma mera transmissão de saberes, né, de informações, para um processo de promoção, prevenção de doenças e empoderamento da própria comunidade. Tá? E aí isso eu vou concretizar os princípios do SUS determina. Tá? Historicamente, é importante entender que o planejamento de saúde surgiu com uma necessidade principal de recursos. Tá? E o que? Estabelecia prioridades para que os recursos não se perdessem a partir de investimento na prioridade daquilo que está estabelecido. Então, no Brasil, então, com a criação do SUS, a implementação principalmente da PENAB, o planejamento passou a ser integrado dentro das práticas de atenção básica. Então, hoje, nas ações das equipes de atenção básica e de estratégia de família, o planejamento estratégico faz parte do processo de cuidado das equipes de saúde. Tá? Então, não é uma função só do enfermeiro, é uma função da equipe de saúde, realizar planejamento estratégico situacional a partir da realidade, né, da área descrita ou da população descrita que ele é responsável por ser. Okay?
E aí, no Brasil, a experiência principal foi da questão da saúde da família. Né? Então, hoje, uma estratégia de saúde da família iniciou lá com o Programa de Saúde de Família, hoje, com uma equipe de estratégia de saúde da família, porque a equipe ela vai funcionar a partir do planejamento estratégico. Por isso, a incorporação de reuniões de equipe, por isso, a incorporação da territorialização, conhecer o território para, a partir disso, verificar as necessidades daquela área. Tá? Então, hoje, uma equipe de saúde de família, ela é para estar na comunidade, e aí o agente comunitário de saúde, como agente principal nesse processo de articulador de comunidade, mas ele não é o único. Então, quando a gente faz de territorialização, toda a equipe de saúde da família tem que estar, apesar de na prática a gente ver pouco isso, ver muito mais o ACS que os outros profissionais, ela está dentro da PENAB, dentro das nossas funções como enfermeiro, médico, odontólogo, todos de fazer territorialização, conhecer a sua área, conhecer sua população, conhecer sua comunidade, em todos os fatores, tá? Quais são os princípios fundamentais do planejamento de educação e saúde? Né? É novo, participação ativa da comunidade, então o planejamento estratégico, eu territorializo, eu converso com os líderes comunitários, eu converso com a comunidade, eu converso com os usuários, eu trago as minhas demandas também como profissionais e as demandas de gestão, e isso se troca para a construção de um plano de ação e cuidados para aquela relação. A base em evidência, então o enfermeiro deve sempre usar os dados epidemiológicos, né, como incidência de doenças, prevalência, estudos científicos, então isso né, a gente reforça sempre. Então, na atenção básica tem os dados da parte que são da ficha do ESUS, né, tanto de individual quanto domiciliar, a gente consegue tirar um perfil daquela comunidade a partir do relatório dessas fichas e consegue identificar se eu tenho mais gestantes, se eu tenho mais crianças, tem isso, tem aquilo, e aí eu consigo determinar as prioridades. Então, além dos dados primários, que é o que ir lá conversar com os atores, tem os dados secundários que vão vir a partir dos sistemas de informação. Né? Outro ponto são os objetivos claros e mensuráveis. O planejamento sem metas definidas é um força ruim. Tá? A gente tem que determinar metas, até onde eu quero chegar. E as metas têm que ser palpáveis. Não adianta a gente achar que vai resolver o mundo. Por isso que eu sempre digo que tem ações que são de curto, médio e longo prazo. Todos são problemas, mas tem problemas que a gente não tem capacidade de resolver. Então, falta de profissional na equipe. Okay? É um problema. No entanto, é um problema que não é de fácil resolução, porque não depende só da equipe. Então, a organização de uma equipe ela tem que ser palpável para que a equipe possa dar conta desse processo. Isso não quer descartar que eu possa buscar e empoderar a minha comunidade para que ela busque seus direitos na busca de cobrança na saúde, na contratação de profissionais, certo? Mas isso a gente não vai resolver a curto prazo. Então não depende só disso, depende de vários fatores. Agora, uma ação de educação e saúde, vamos dar um exemplo, uma relação de educação e saúde na escola, trabalhar a questão de prevenção de gestação, né, em adolescente, isso ela é mais palpável, a gente consegue fazer essa ação. O efeito dela pode ser que não aconteça naquilo que eu espero, mas eu consigo, né, fazer essa ação e é muito mais factível de a gente dar conta dessa questão. A flexibilidade, todo planejamento precisa de flexibilidade, porque a realidade de saúde ela não é fixa, ela é dinâmica, então às vezes os dados nos mostram uma coisa, daqui a um mês já muda, a questão da própria comunidade às vezes muda, as necessidades mudam, então eu tenho que ser flexível, eu tenho que poder ter essa flexibilidade para poder adequar algumas coisas dentro do meu planejamento. E a integração ensino, serviço e comunidade. Tá? Esse é o princípio da essência do trabalho em equipe. Tá? Ele deve ser integrado, o planejamento deve ser integrado com conhecimento técnico, do enfermeiro aqui, mas de toda a equipe, né? Com a realidade prática do serviço de saúde e a experiência de vida comunidade. Então, é uma pirâmide. Conhecimento técnico do profissional, e aqui eu vou falar do enfermeiro, é a realidade da comunidade, né? E a experiência
que é a realidade prática, e a experiência de vida da própria comunidade. Então, o planejamento tem que ter esses 3 pontos. Tá? E como é que a gente faz as etapas do planejamento? Primeiro é o diagnóstico situacional. É a fase inicial e fundamental do planejamento de educação e saúde. Porque ele vai muito além da análise de dados, né? É um processo aprofundado como enfermeiro educador. Então, compreender mas grande parte da realidade da comunidade é se preocupar com a intervenção. Então, por isso que eu sempre falo, para que dentro de um processo, na atenção primária de saúde, para fazer o processo de educação de planejamento, eu preciso do quê? Conhecer a realidade da comunidade. E aí eu preciso bater perna mesmo, ir na casa, conhecer as pessoas no território, conhecer o que tem de área de lazer, conhecer se tem transporte público, se as ruas são calçadas, se eu tenho mais criança ou mais idoso, tudo isso eu preciso correr atrás, tá? Depois é a análise das necessidades, de saúde e perfil epidemiológico. Então, que aí eu vou pegar os dados quantitativos, né? Que aí eu vou nas bases de dados nos sistemas de informação, ok? Que eu vou pegar os determinantes culturais e sociais, identificação de prioridades, né? E aí tem algumas ferramentas, né? O DataSUS, o próprio Sinan, e os diferentes sistemas de informações que nós temos abertos aí, tá? A partir daí eu defino os objetivos e metas, né? Então, fui e conheci a realidade. Tá? Conheci a realidade, conversei com os informantes principais, agora eu vou para as bases de dados. Fui para o sistema de informação, casei isso. Delimitei então quais são os problemas e agora eu vou definir objetivos e metas para cada problema. Tá? E as estratégias, são estratégias para ela aprender sempre com a ideia de engajamento da comunidade. Então, pode, como eu já falei nos outros, pode ser de diferentes estratégias, pode de conversa, pode ser um sarau de saúde, pode ser diferentes fatores, tecnologias digitais, posso criar, né? Hoje, bastante, a gente tem que se atualizar e incorporar bastante a questão das tecnologias. As tecnologias, né? No nosso processo de educação e saúde. E aí eu vou implementar, né? E deve considerar, sempre quando eu vou implementar, eu vou entrar recursos humanos, materiais, tempo e logística, né? Garantindo que as ações sejam adequadas ao público. Tá? E, posteriormente, a outra etapa, que é o monitoramento e avaliação, que aí vão ter os indicadores do processo, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Né? Ok? Então, entenderam o planejamento? O planejamento ele é importante, estruturante e é o que vai nos dar um foco, um fio norteador para a minha ação. Todo o processo de educação e saúde precisa ser planejado e não simplesmente na minha cabeça. Para isso ele precisa ter a participação da comunidade, a participação dos informantes, do meu público-alvo, né? O reconhecimento da realidade, o empoderamento deles e a construção coletiva, com etapas. Conhecimento, busca de dados no sistema de informação, levantamento dos objetivos e metas, aplicação da ação, né, a metodologia e a aplicação da ação e o monitoramento da eficácia dessa ação. Certo, galera? Valeu, mais um módulo. Até o próximo.